Muito bem, meus amigos. Bem-vindos todos e vamos então para a nossa apostila, como eu havia comentado, na página número 35. Combinado? Vamos lá. E nós vamos ver agora juntos, hoje, 4 de setembro, um tema que é um tema diferente, mas que nós espíritas devemos conhecê-lo bem. Porque nós estamos no mundo, no Brasil ou em qualquer outro país, e frequentemente nós somos inquiridos em relação às verdades que o Espiritismo tem revelado ao mundo, que são aspectos trazidos pelos médiuns desde os tempos de Allan Kardec. Então, muitas pessoas questionam sobre a metodologia utilizada pelo codificador da doutrina. Lembrando, não é, que nós estamos já há 166 anos desde o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, 14 de abril, 18 de abril de 1857. Então, muita coisa progrediu, muitos descobrimentos, descobertas, avanços, progresso da ciência, da filosofia, das artes. Então, é importante que nós tenhamos melhor conosco estes elementos que nos fazem refletir sobre como as coisas aconteceram e, sobretudo, a metodologia de Allan Kardec para lidar com os fenômenos mediúnicos desde as mesas girantes. Então, vamos lá, meus amigos. Página 35, lembrando, estamos no programa número 1, no módulo número 1 ainda, mas já no tema número 3. Chama-se assim, o método kardeciano de comprovação mediúnica. Lembrando que a imensa maioria das comunicações chamadas mediúnicas são autênticas. Então, como se trata de manifestações de espíritos invisíveis, que ninguém normalmente percebe a presença, a não ser os que também são médiuns de vidência, né? É muito curiosa essa situação, né? De mensagens sendo trazidas, mensagens de instrução e mensagens da parte daqueles que pedem ajuda para os que estão do nosso lado. Então, tudo isso é interessante. Vamos, então, ver o texto, o que ele nos ajuda nesse sentido. Ao longo dos tempos, a ciência vem legando ao homem uma série de conhecimentos que têm contribuído fundamentalmente para o progresso da humanidade pela correta utilização da razão e do raciocínio formal lógico. Com o Espiritismo, aprendemos com Allan Kardec que a investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos devem seguir dois fundamentos: a razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Seguindo, com essas duas ferramentas, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo, a partir das manifestações mediúnicas, algumas das quais muito singelas ou banais, mas que não escaparam à sua aguda percepção, desenvolvida ao longo das reencarnações sucessivas e na excelente formação
intelectual e humanista dele, Kardec, que recebeu quando renasceu na França no século XIX. Quando ele diz renasceu na França, ele está procurando nos lembrar que a vida de Kardec nós conhecemos alguma coisa, mas se trata de um espírito que viveu outras vezes e já em muitas delas ele se destacava na história da cultura daquelas regiões, povos, países, porque ele é o resultado, já era naquela ocasião, de muitas vivências em que ele foi evoluindo e pôde tornar-se uma pessoa, vamos dizer, muito culta, muito preparada, iluminada mesmo, a quem foi entregue pelo Espírito de verdade a codificação da doutrina. Então, ele é o Espírito escolhido por Jesus. Na medida em que o Espiritismo é considerado o Consolador prometido pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos, a ideia que se tem é de que o Espiritismo é o Consolador. Então, Jesus envia este Espírito, que é Allan Kardec, muito preparado para o desempenho de uma missão altamente relevante, que é aquela do advento da doutrina espírita. Então, sigamos. Número 1, são 3 itens. O primeiro, Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Método experimental. Ciência, portanto. Hippolyte Léon Denisard Riveio, o nome do codificador da doutrina espírita, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, às 7 da noite, curiosamente, no mesmo horário das nossas reuniões de estudo da mediunidade, às 19 horas das segundas-feiras, no dia 3 de outubro de 1804. Esta é uma data que nós espíritas devemos tê-la na lembrança. Descendentes de antiga família lionesa, portanto também de Lyon, família católica, de nobres e dignas tradições, foram seus pais, Jean-Baptiste Antoine Riveio, homem de leis, juiz, e Jean-Louis Duhamel. Desencarnou na cidade de Paris, no 31 de março de 1869. Lembrando que o último livro formal em que ele participou de tudo é o livro A Gênese, que foi publicado em 1868, portanto, um ano antes. Não é? Eu queria lembrar para vocês que este pequeno trecho, vocês vejam, ele é um pedacinho tirado pelos que fizeram esta apostila da biografia de Allan Kardec, que é uma biografia em 3 volumes, feita e postada, editada pela FEB, de 2 autores, Zeus Van Tuyl, já desencarnado, e Francisco Thyssen, também já desencarnado há alguns anos. Então, só para nós nos situarmos. Seguindo adiante, Riveio realizou seus primeiros estudos em Lyon, que é uma maneira aportuguesada de falarmos de Lyon, que é o nome
em francês, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. Com a idade de 10 aninhos, seus pais o enviam a Yverdon, ou Yverdun, mas se fala Yverdon-les-Bains, que é uma pequena cidade na Suíça, no cantão chamado Cantão de Vaud, não é? E aí ele estuda, não é, com Pestalozzi, no castelo que se chama de Yverdon-les-Bains. Pois bem, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar, no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi. Então, ele fica em Lyon na sua primeira década e depois, então, ele vai para a Suíça, no cantão francês, e depois, então, ele vai para Paris, com, se não me engano, já 19 anos. Concluídos seus estudos na Suíça, Riveil retorna à França, fixando residência em Paris, onde trabalhou como professor em escolas francesas e escreveu várias obras de apoio à educação e ao ensino. Então, ele era professor, ele era um pedagogo com uma excelente formação pedagógica, intelectual europeia. Convidado a assistir aos fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam, percebeu de início, em meio à frivolidade e à irreverência que, em geral, cercavam a manifestação dos fenômenos mediúnicos, havia ali alguma coisa de diferente, inteligente e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. E as mesas, gente, movimentavam-se de verdade, intensamente. E o mais curioso é que elas, com estes movimentos, elas como que respondiam às indagações daqueles que na sociedade parisiense se reuniam em determinados lugares que eram de cunho social. E as pessoas ali faziam perguntas as mais diferentes, como se estivessem perguntando para as mesas, porque eram as mesas que respondiam, mas, na verdade, eram mesas movimentadas por espíritos desencarnados. E foi aquilo que, de tão impressionante, chamou muito a atenção de Allan Kardec, que havia sido convidado por alguns amigos para conhecer aquela fenomenologia, né? E ele um dia aqueceu e foi. Pois bem, posteriormente passou a ser assíduo às reuniões, sobretudo na casa da família Baudin, tendo a oportunidade de endereçar às supostas mesas perguntas, algumas proferidas mentalmente, inclusive, mas todas eram respondidas de forma inteligente, e não raro, demonstrando profundo conhecimento. Só que mesa é matéria bruta. Mesa não conhece nada. Mas quem movimentava as mesas, como eram os espíritos, eles sabiam, inclusive, ler os pensamentos das pessoas. E como tudo aquilo já havia sido organizado, preparado por uma espiritualidade
que estava por trás do projeto do surgimento da doutrina espírita a bem do mundo inteiro, não é? Eles tinham na figura de Kardec, a partir de um certo momento, como alguém de enorme relevância. Então, eles iam respondendo, e com as respostas, eles deixavam Allan Kardec ainda mais curioso, surpreso, impactado e motivado para seguir perguntando e fazendo ali a base do que ele depois faria de um outro modo, com outras expressões mediúnicas, vamos dizer, tão ostensivas quanto, mas de outra natureza, envolvendo a psicofonia e a psicografia, sobretudo. Pois bem, à medida que se inteirava do assunto, muitas indagações surgiram, naturalmente, e aplicando o método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado desses fenômenos, como ele esclarece no livro Obras Póstumas, que, como o nome diz, foi publicado depois que ele havia desencarnado. Mas ele tinha deixado esses escritos e aqueles que faziam parte do seu grupo de trabalho, eles postaram isto numa nova obra, assim chamada Obras Póstumas. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar às causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Era preciso, portanto, andar com a maior circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista para não me deixar iludir. Ao aplicar a ferramenta do método científico em suas análises, Kardec chega a duas conclusões de imediato. Página seguinte. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação nos permitia conhecer o estado desse mundo, seus costumes. Seguindo, no livro A Gênese, ele reafirma que realizou o trabalho de investigação dos fenômenos mediúnicos e as conclusões obtidas, em seguida publicadas nas obras básicas da codificação espírita. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, ele os observa, compara, analisa
e remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os preside. Depois, lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina espírita. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou o evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Em suma, não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. E é exatamente assim que a ciência progride na Terra. Item 2. Allan Kardec, o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Perplexo ante a grandiosidade do conhecimento que os fenômenos mediúnicos apresentavam, o codificador percebe, contudo, que nem sempre era possível obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Teve, então, a feliz ideia de associar à metodologia científica instrumentos da percepção extrasensorial, como diríamos nos dias atuais. Guiando-se pela intuição, faculdade que lhe era bem desenvolvida, definiu inovador método racional e intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. A intuição, diga-se de passagem, é uma modalidade ou aptidão psíquica muito comum no ser humano em geral, nos médiuns em particular, e em especial nos psicógrafos e psicofônicos, que, aliás, gente, são os exemplos mais comuns que nós temos, né? Das mediunidades mais úteis no dia a dia das práticas mediúnicas, sejam práticas ligadas aos trabalhos de assistência espiritual aos espíritos necessitados, sejam reuniões voltadas para as instruções que o mundo maior sempre trouxe à humanidade. Desde sempre, mas, sobretudo, no âmbito da presença deles para a codificação do Espiritismo, como é do conhecimento de vocês. Muito bem, surge na mente como uma lembrança de ideias ou acontecimentos anteriormente conhecidos do encarnado, quando este se encontrava no estado de sono e sonho. A intuição manifesta-se também quando o médium consegue captar mentalmente e de forma sutil ideias e sentimentos transmitidos pelos espíritos. Assim, o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Então, isto é algo muito comum, independente se aconteça entre espíritas, porque não é algo dos espíritas, nem dos espiritualistas, é algo como a mediunidade, é algo voltado para a condição humana, de um modo geral.
mesmo para aqueles que não têm crença alguma. Claro que, então, para questões intuitivas sobre aspectos do dia a dia de cada um, né? E da sociedade como um todo. E, por último, o item número 3, que diz assim: o método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Proposto por Allan Kardec para interpretação dos fenômenos mediúnicos, o tal método é a hábil associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição, a fim de elaborar uma ou mais conclusões a respeito de um fato ou de um acontecimento. No início de suas pesquisas, o codificador utilizou o método racional intuitivo para melhor compreender a origem e a razão de ser das manifestações mediúnicas que ocorriam abundantemente na sociedade da época. Mais tarde, esse método foi aplicado, dentre outros, para uma sequência de itens importantes de serem conhecidos. E reparem que estes aspectos de mesas girantes, eles aconteceram inicialmente nos Estados Unidos, logo depois em Paris, exatamente dentro de uma programação, porque Allan Kardec, até então Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele residia em Paris. E ele era a pessoa que deveria vir conhecer os fenômenos. Porque a partir do interesse dele, quando ele notou que por trás dos movimentos das mesas havia expressões de intelectualidade, ele ficou muito tocado. E aí ele não largou mais isso tudo. Só que logo depois, estes fenômenos perderam, de certa maneira, a razão de ser. Os fenômenos das mesas. E aí eles foram arrefecendo, porque eles deixaram de ser úteis para que o codificador, naquela missão extraordinária, fosse se dar conta do mundo espiritual através das mesas. Não precisando mais delas, ele se valeu de inúmeras médiums contemporâneas, claro, dele e de seus amigos, e ele passou, então, a interagir com o mundo espiritual, com os desencarnados, através das ferramentas mediúnicas mais simples. Elas são ostensivas também, mas, claro, são menos ostensivas do que mesas enormes que se erguem do chão e se sacodem na frente das pessoas, e o que é mais curioso, desse modo, respondendo às inquirições de Kardec e dos outros. Então, como as mesas deixaram de ter o valor inicial, elas deixaram de existir. Então, hoje, é muito improvável que nós vejamos isto em alguma reunião no movimento espírita em qualquer lugar, né? Mas ela pode muito bem acontecer, sem aqueles objetivos iniciais que eram de chamar a atenção da sociedade parisiense, até que Allan Kardec fosse conhecer aquilo tudo de perto, não é? E por que isto? Porque psicografia e psicofonia nos dão os melhores aspectos para a comunicabilidade dos espíritos conosco. Então, lembrando com aqui os amigos que a movimentação das mesas
ainda mais muitas ao mesmo tempo, como nos clubes sociais da época, demanda toda uma quantidade e qualidade de ectoplasma, de fluido vital, dos que estão na vizinhança. Só que essa matéria é uma matéria muito relevante, muito mais para outras coisas, como, por exemplo, a mediunidade de cura. Então, não era razoável, por isto especialmente, que aqueles fenômenos continuassem, porque seria um verdadeiro desperdício, até porque a psicografia e a psicofonia trariam os espíritos a se comunicarem conosco da maneira mais clara e simples, objetiva e lógica, de tal maneira que as mesas acabaram deixando de existir e elas são como que um tesouro guardado na história dos fenômenos mediúnicos no planeta Terra. Sigamos, então. Então, como ele diz, mais tarde, esse método foi aplicado, dentre outros, para a classificar e qualificar a faculdade mediúnica. B, entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia, as contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras, e as mistificações. C, explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. D de dado, definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores, porque elas não interessam, vamos dizer, para a cultura humana, para a emancipação intelectual, moral da humanidade. Item E, identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Item F, organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Então, esse é um leque importante de nós conhecermos. Seguindo adiante mais um pouco, todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo de O Livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado ou decodificado nas demais obras básicas, de acordo com uma temática específica. O Livro dos Médiuns, o segundo da série, o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro, na sequência, O Céu e o Inferno, e, por último, 1868, a Gênese. Um ponto relevante que não deve passar despercebido é aquele que uma nova ordem de conhecimentos trouxe no seu bojo, a questão moral. Ela está nas entranhas dos textos de Allan Kardec. Portanto, da base sólida do espiritismo cristão. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que, a rigor, deve transformar o indivíduo para melhor. Não é ela, a doutrina espírita, a transformar o indivíduo. Somos nós, carentes desta evolução espiritual e moral, que possamos nos valer dos conteúdos doutrinários espíritas
para nós realizarmos em esforços pessoais esse progresso de que carecemos e muito até hoje. Daí Allan Kardec afirmar o mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. Nunca esqueçamos isso. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí ele é invulnerável. Por último, outro ponto de capital importância que jamais deve ser esquecido pelos espíritas é a referência moral do Espiritismo. É que ela está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Significa dizer, em outras palavras, não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, como vocês conhecem, dos textos dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, especialmente nos conteúdos das parábolas que Jesus tantas vezes se utilizou e que careceram depois de boas interpretações que só vieram através do advento da doutrina espírita. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Portanto, do adiantamento moral, portanto, da felicidade que o progresso espiritual nos permite alcançar. Quando Jesus dizia que a felicidade não era deste mundo, né? Ele deixava transparecer que nós tínhamos que nos adiantar muito para alcançá-la no decurso do tempo. Pois bem, meus amigos, então esse é o tema da noite de hoje, e eu gostaria de como que abrir para vocês no sentido de dúvidas que o texto possa ter trazido a qualquer um de vocês. Nós temos alguns minutinhos para dirimirmos, quem sabe, algum aspecto. Fiquem à vontade. Desejando, abram o microfone e tragam o que entenderem melhor. Doutor Sérgio, boa noite. É interessante, porque nós vemos, né, como a doutrina espírita ela veio evoluindo quando as mesas, que foram o primeiro ponto de comunicação, deixaram de, de ter um serviço maior quando começaram a surgir os médiuns, com a psicografia, a psicofonia e etc. Isso é uma coisa muito interessante, né? Até a própria doutrina ela evolui conforme o ser humano vai evoluindo. Achei muito interessante isso daí. Muito interessante, É Marcos. simples, mas me chamou a atenção. Muito bem. Vale a pena nós comentarmos que as mesas girantes, elas foram realmente como que o princípio de tudo. Quando nós, estudando a mediunidade, nós lembramos
que nós temos fenômenos mediúnicos de efeitos inteligentes e de efeitos físicos, nós vamos ter isto eternamente. Mas cada vez, dentro daquilo que você lembrou, é de se esperar que com o passar das eras, dos séculos, quando o nosso mundo ainda terá dois grandes segmentos, o mundo espiritual com os desencarnados e o mundo físico com os encarnados, nós vamos ter como que cada vez mais o progresso dos médiuns e da fenomenologia, da mediunidade quanto a fenômenos e expressões intelectuais, e cada vez menos dos fenômenos físicos. E eles precisam ser valorizados, conservados. Por exemplo, as reuniões de materializações luminosas que atestam de maneira tão ostensiva e clara a imortalidade da alma, algo que favorece a muitos que são menos crentes através de outras expressões mediúnicas. Porque esses de efeitos físicos, eles são muito ostensivos, inquestionáveis, como eram os fenômenos das mesas, vamos dizer, há mais de 1,5 séculos atrás. Mas há uma tendência, não é? Por exemplo, outro aspecto da mediunidade de efeitos físicos é a mediunidade de cura. São as reuniões em que a doação fluídica ela muda a condição da biologia do paciente. Seja a desmaterialização de um tumor, seja, vamos dizer, um fortalecimento fluídico, ectoplasmático, quanto ao ectoplasma do médium de tratamento específico, né? Tudo isso é importante hoje e ainda poderá ser muito mais como que universal do que é hoje. Mas não é uma mediunidade simples, é uma mediunidade mais complexa e rara. Por isso ela não é tão universal, nem nunca foi, e talvez nunca seja. Mas quando a humanidade vai progredindo e as pessoas começam a encontrar os mecanismos da sua própria redenção e com ela a sua recuperação perispirítica e a melhora das suas condições do corpo físico, ela vai adoecendo menos. Ela vai tendo mais saúde e vai prescindir da medicina como temos hoje e vai prescindir de médiuns de cura, como também temos atualmente. Então, aproveitando a tua lembrança, não é? Em relação ao progresso das coisas todas, né? Então, nós olhamos para trás e nos alegramos com tudo aquilo nas mesas que a espiritualidade, no entorno da missão de Kardec, organizou em Paris, até que ele se debruçasse sobre tudo aquilo. Né? E temos que agradecer o que temos hoje. Podemos estudar a mediunidade, por exemplo, numa reunião como esta. Vamos poder treinar o exercício da psicografia e da vidência logo em seguida, tanto quanto já podemos ter como que no livre pensar a ideia de como será daqui a 100, daqui a 1000 anos, quando nós estaremos ainda lidando de uma maneira ou de outra com os fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque eles são um tanto humanos e um tanto divinos. Portanto, eles continuarão conosco. E mais, meus amigos? Professor, boa noite.
É Júlio que está falando aqui. Desculpa a câmera fechada aqui, professor. Tudo bem, Júlio, fica à Boa noite a vontade. todos. Boa noite a todos também. Professor, sobre a observação, né, do começo da exposição, sobre a questão Na verdade, não foi sua exposição. Eu estava assistindo um vídeo antes, mas eu acho que tem a ver com o assunto. É, sobre a psicografia, eu ouvi de alguns relatos, algumas pesquisas, dizendo que, às vezes, o que vinha como mensagem eram traços ou até desenhos que deveriam ser interpretados, não eram palavras diretas que qualquer um pudesse ler. Que o próprio médium, né, que estava recebendo aquela comunicação deveria interpretar até pela intuição, naquela linha que viria, aquele traço, ou até um desenho ou alguma imagem. Nessa linha de interpretação, a gente poderia encaixar, de repente, assim, claro, excluindo charlatanismos, claro, mas algum médium sério que pudesse trabalhar, por exemplo, com um jogo de cartas ou búzios ou algo nesse sentido? Não, não compare uma coisa com a outra. Uhum, Quando você viu em algum lugar que há muito tempo alguns médiums eles faziam apenas alguns esboços, algumas letrinhas, alguns desenhos, aquilo era algo para o desenvolvimento da mediunidade, porque os médiuns não nascem prontos. Claro que alguns já trazem uma predisposição muito grande, às vezes porque já foram médiums em reencarnações anteriores, é mais fácil que elas, condições mediúnicas, aflorem numa segunda vida, numa terceira vez, tal. Mas a interpretação, ela deixa margem a um resultado variável, enquanto que uma escrita definida, ela não dá margem a interpretações quaisquer, porque o texto está ali. Tudo bem que qualquer texto também é passível de interpretação, mas até certo ponto. Não é desenhos, não. Agora, outras utilidades que existem no planeta, respeitáveis todas, são aspectos que pessoas que não são espíritas se utilizavam e utilizam hoje, mas eles não têm a ver com a prática mediúnica convencional espírita, mas é um direito da sociedade. Se a pessoa prefere usar runas, usar baralho cigano, usar o que for para ser como que um elemento aparentemente ajudar a que o médium em questão perceba questões do consulente, isto é passível, mas isso não é uma prática espírita, mas pode ser uma prática anímica, tanto quanto pode ser uma prática mediúnica. E as duas são válidas dentro daquela atividade não espírita, mas entendi. ela é humana e Não, porque, ela é, pois não. não, porque eu conheço uma pessoa que ela exatamente, claro que não coincidentemente, exatamente pelo que o senhor explicou agora, ela não é espírita e ela faz jogos de cartas e só que todos os ensinamentos e as orientações dela são da, bem encaixados na doutrina espírita. Não fala de futilidades ou bobagens. Então, sempre questões edificantes, pensamento positivo, prática do bem. Então, toda a linha da doutrina espírita. Eu, uma vez até conversando com ela, até falei com ela assim: olha, você não é espírita, mas você sabe que não é você que está interpretando essas cartas. Você está recebendo esse comunicado. Então, assim, como se ela tivesse toda aquela preparação espírita, mas sem seguir propriamente a doutrina. Então, achei bem interessante essa Júlio, questão. bem interessante, não há dúvida. E é um aspecto sobre esta pessoa, o que não quer dizer que isso aconteça na maioria, Uhum, mas essa pessoa usa um jeito de acionar a espiritualidade, sim. e seja por um progresso pessoal. Ela, de modo anímico,
encontra as melhores palavras, o melhor sentido das questões a oferecer a quem a procura, né? Ou mesmo sendo uma médium em que a entidade ou as entidades a inspiram de uma maneira própria por serem espíritos preparados. E isto não é espiritismo, mas é uma coisa que pode ajudar, não é, àqueles que procuram esta pessoa, para buscar algo para si, quanto às dificuldades que encontra na vida. Quem somos nós para criticar isto? Se o resultado é benéfico. E ainda mais quando ele é benéfico sempre. Agora, se a pessoa tem algum ganho financeiro com essas atividades, é mais uma questão a se refletir, não é? Porque, por mais que a mediunidade possa ser utilizada com vantagens pessoais para os respectivos médiuns, isto não é espiritismo. Está muito longe de ser-lo. Mesmo, o que é muito bonito, é a qualidade do que é dito para quem procura ela, né? Então, isso é muito bacana. E que, num mundo onde não tem espiritismo quase, onde o que nós estamos aprendendo, estudando, é escasso no mundo. Então, enquanto o espiritismo não se difunde mais e melhor, e pessoas de boa vontade, vamos dizer, trabalhando com desinteresse, utilize um elemento qualquer para servir, para que essas pessoas sejam buscadas, para que tenham uma orientação, uma sugestão para as suas questões pessoais, é uma época em que isto é válido, até que tudo seja de acordo com o que nós aprendemos com Kardec. Perfeito, Mas é obrigado. isso. Manda um abraço para sua amiga, viu? Pode deixar. Muito obrigado. Doutor Então, Sérgio, gente, já cabe uma oi, perguntinha? Já claro, cabe uma perguntinha? Bom, durante a leitura sobre a metodologia, né, que Kardec usou, eu lembrei de um trecho do livro Universo e Vida, do Áureo, né, psicografia do Hernani Trindade Santana, onde o irmão Áureo fala que chegará um dia que, indiretamente, a ciência vai comprovar a existência do espírito. Ele fala mais ou menos nesses termos, que, sem querer, mesmo sem querer, ela vai comprovar. E então eu lhe falo, não sei se é nessa obra ou em outra, que certamente todo o ferramental, os aparelhos que nós temos, né, vai ter que mudar completamente tudo, sobretudo na área da saúde, da medicina, né? Como é que se vai auscultar um espírito, né? Aí eu lembro também do André Luiz, que ele fala do psicoscópio, eu acho, né? Ele mede a vibração lá no domínio da mediunidade, né? Então, se eu puder comentar um pouco sobre isso, a gente deixa curioso, né, sobre isso. Descoberta, muito bem. comprovação científica. Olha só, uma ideia também é parecida com a de Áureo, que é o autor do livro Universo e Vida, mediunidade de Hernani Trindade Santana, livro maravilhoso deles, editado pela FEB, aliás, prefácio de meu pai há muitas décadas. Então, ele fala isto. Emmanuel diz uma coisa do tipo, olha, quando a humanidade menos esperar, ela terá diante de si o espírito. Hoje é algo para os médiuns com vidência, ou que veem os espíritos, portanto, diretamente. Ou os médiuns em geral que escrevem, não é? Os psicofônicos que falam o que os espíritos estão pensando e dizendo. Mas vai acontecer uma época quando Emmanuel diz assim,
quando menos se esperar, estaremos diante do Espírito imortal. E isso tem um valor grande, por quê? Porque nós somos espíritas, uma minoria, um grãozinho de areia numa praia. Então, o que acontece? Olha que mundo é esse. Olha quantas tragédias envolvendo a natureza, envolvendo o suicídio, os abortos, as guerras, os transtornos mentais, as doenças orgânicas. É um mundo muito semi-primitivo, conhecido como de expiações e provas. Mas as pessoas ainda não conhecem a imortalidade, a sobrevivência da alma após a morte, a lei de causa e efeito, ação e reação. Quando as pessoas souberem no mundo inteiro melhor disso, elas não vão proceder como fazem até hoje, agredindo, aviltando a vida alheia e adquirindo para si situações tormentosas para o futuro. De tal maneira que todas as doenças hoje são consequências do que nós fazíamos contra as leis de Deus no passado. Por isso que os postulados espíritas precisam ser divulgados, conhecidos, até que o avanço da ciência, né, nos permita como que levantar esse véu de maneira definitiva. E aí, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, no Uruguai, seja onde for, todo mundo vai crer na existência do espírito e da ideia de que tudo é regido por leis e que nós temos que funcionar de acordo com elas. Então, por exemplo, eu brinco dizendo num estudo, numa live qualquer, olha, daqui a 22 anos nós vamos ter ressonância nuclear magnética funcional, mas também a outra, que não é a funcional, para examinar o perispírito. Hoje, o perispírito só é detectável pelos médiuns com vidência. Você já imaginou você poder fazer ressonância para todas as crianças do planeta aos 5 anos de idade, para ver se elas, que não estão doentes, trazem no perispírito alguma mácula, alguma desarmonia, distonia, algum desarranjo na sua integridade, que ao longo da vida se tornará um câncer 30, 40 anos depois? Olha a medicina preventiva como vai ser. Olha, o seu filho tem isso, isso, isso. E agora, o que vamos fazer? Olha, magnetismo, água fluidificada, evangelho no lar, oração todos os dias. E aí, o que nós vamos ver? A medicina mais preventiva que o mundo terá visto. Concorda? Então, preparemos-nos, né, e façamos a nossa parte, contribuindo para que, de uma maneira ou de outra, o conhecimento espírita vá sendo conhecido mundo afora. E como Emmanuel também disse no livro Pensamento e Vida, divulgar o espiritismo pela palavra, vamos dizer, pelos estudos, pelas lives, pelas palestras público-doutrinárias. Mas ele diz que é preciso divulgar a doutrina pelo exemplo e não apenas pelo verbo, porque são coisas diferentes. E muitas vezes a exemplificação arrasta uma comunidade inteira para o alto. Então é isso, gente. Obrigado, viu, pela pergunta, que ensejou, vamos dizer, algumas outras reflexões ou comentários.
Queridos, então vamos fazer a nossa prece. Eu queria apenas dizer para vocês algumas coisas. Uma delas é que nós busquemos assiduidade e pontualidade. Se isso é importante, sempre foi, nas reuniões presenciais, não é diferente nas reuniões virtuais. Cuidem disso. Outro aspecto é tenham sempre um pouco de água num copo, numa garrafa maior ou menor, né? Água mineral, perto de vocês, para que durante o estudo ou agora ao fim, quando estivermos fazendo a prece, a espiritualidade possa magnetizá-la para a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Durante a prece, quem eventualmente estiver um pouco cansado, estiver se sentindo menos disposto ou com algum diagnóstico médico qualquer, se coloque para receber. Não é? Se recoste, deite na sua cama, coloque o celular ou o notebook perto e coloque-se numa postura para receber o auxílio da espiritualidade, enquanto os outros vão trabalhar para oferecer o melhor de si, para não apenas o proveito em relação ao pessoal que está hoje no grupo ou em qualquer segunda-feira, mas pensando no mundo, porque temos nós um tesouro que é o conjunto do fluido vital de nós todos. Então, nós podemos e devemos entregar isto a esses inúmeros benfeitores que estão aí nas casas, nos lares de vocês, ajudando todo mundo, mas também recolhendo o que vocês puderem doar nas mãos deles, porque eles vão de imediato percorrer os caminhos que levam aos necessitados. E esse é um resultado também dos nossos encontros. Tá bem, gente? Deixa eu colocar aqui uma Ave Maria e vamos fazer a nossa prece. Tá bom? Muito bem, gente. Então, nós vamos fechando os olhos, os que desejarem. Vamos nos sentindo irmanados, mais ainda para além do estudo que acabamos de concluir. Vamos nos vendo e nos sentindo como irmãos, como amigos, como uma família mesmo. Nós que temos tantas coisas em comum. Agradecendo, aliás, a Deus e a Jesus, aos guardiões da vida, aos espíritos de primeira grandeza, aos benfeitores da humanidade. Mas esta oportunidade de estudo e de oração. Vamos buscando a Jesus, tendo em vista as imensas dificuldades que observamos hoje no mundo, entre homens e mulheres, adultos e crianças, envolvendo os recém-nascidos, os bebês, os embriões e os fetos, até o extremo da vida humana dos nossos irmãos mais idosos, lembrando de uma infinidade de doentes, de problemas mentais,
de variada sorte, os doentes com problemas cardíacos, oncológicos, infecciosos, inúmeros, agudos e crônicos, doenças congênitas e adquiridas, doenças antigas que continuam, doenças novas, desafiando os serviços de saúde e a ciência médica. Que nós nos lembremos do que Jesus fazia. O governador da terra, visitando as multidões, curando os enfermos de todas aquelas enfermidades comuns há 2000 anos. Hoje, são muitas mais. E Jesus, nós te buscamos, desejando que tu possas, com todas estas equipes maravilhosas, com estes céus entreabertos, trazerem para os necessitados, nos muitos milhares de hospitais da terra, em todos os países, como os hospitais e postos de auxílio no mundo espiritual, onde centenas e centenas de milhões estão necessitando dos recursos que podemos todos aqui reunir, oferecendo-os nas mãos de todos os teus emissários, benfeitores da humanidade, para a melhora clínica, a diminuição de sinais e sintomas destas enfermidades e, eventualmente mesmo, a cura definitiva do que está aí à nossa volta. Felizes, Jesus, também porque tantos e tantos anjos, espíritos protetores, familiares, guias e mentores estão agora em um movimento lindo e intenso para que, enquanto abraçados em prece, muito seja feito, providenciado, organizado, até chegar aos mais necessitados. Cuida, Jesus, das vítimas dos acidentes, sobretudo nas estradas do Brasil. Atropelamentos, colisões com ciclistas, motociclistas, automóveis, ônibus, caminhões, vans, helicópteros, aviões de pequeno ou de grande porte, gerando vítimas no mundo inteiro. Por eles, não é, Senhor, o nosso melhor, tanto no refazimento do perispírito, como no sentido moral, que tenham paz, esperança, confiança na providência do teu amor, na tua misericórdia, veiculada, multiplicada, fazendo-se chegar aos mais carentes de qualquer país, porque todos são igualmente importantes e todo o amor, todo o bem, todo o fluido vital, toda a abordagem terapêutica iluminada pelo Evangelho possa ser a diferença no sentido do melhor proveito e da cura de tantos males que temos hoje.
ao mesmo tempo, não é, Jesus? Diante da Ucrânia, do Sudão, de Burkina Faso, do Haiti, da Colômbia, do Iêmen, da Síria, da Palestina. Vem, Jesus, trazendo a paz para o nosso mundo, através dos pacíficos e dos pacificadores, que se multipliquem gradativamente na Terra, no planeta, na sociedade, nas famílias, na civilização. Que essa psicosfera possa permanecer iluminada e amanhã e sempre que as nossas preces sejam úteis como elementos a beneficiar crianças e adultos do mundo todo, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado aos que estamos por aqui, abraçados desse modo. E que possamos nos ver, então, na semana que vem. Muito abraço a todos, gratidão sempre. E até lá. Boa noite. Uma boa noite a todos. Gente, olha só. Boa Antes noite. de Boa noite. completar a nossa despedida, só um instantinho. Amanhã, não, semana que vem, um aviso apenas. No dia 11, portanto, de setembro, eu estarei fazendo uma palestra num centro espírita aqui no Rio de Janeiro, chamada o Centro Rita de Cássia. E o tema será o tema do suicídio, uma visão espírita. Então, justo começa a reunião pública do Rita às 7 da noite. E eu não consigo ainda ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, a tal da bicorporeidade. Então, a ideia, né, é de fazermos algo diferente. Eu estarei lá, eles estarão transmitindo a palestra, e aí nós vamos postar aqui no grupo o link da palestra. Então, quem desejar acompanhá-la, vai poder acompanhá-la online. Tá bem? Então, nós vamos precisar interromper o estudo e retomá-lo na outra semana. Tá bom? No dia 18. Compreendido? Muito bem. Então, ao vivo, Paulo, ao vivo. Uma boa noite para todo mundo. Cuidem-se bem. Boa noite. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa noite. E vamos em frente, tá? Um beijo. Tudo Boa de bom noite. para vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite.